Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador do nosso curso aqui no Rio Grande do Norte. E quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos de forma abundante. Estamos aqui para mais uma aula do nível Master. Hoje, aula número 2. E vamos falar hoje individualmente dos livros do Pentateuco. Na semana passada eu introduzi com vocês essa disciplina que vai falar dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E agora nós vamos falar individualmente de cada um deles, começando obviamente pelo livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia. Vai ser uma aula muito interessante. Então, prepare caneta e papel. Se você já tem a sua apostila, olha, igual a essa aqui, você também vai precisar dela. Vamos fazer uma oração, porque nós precisamos da graça do Espírito Santo para nos iluminar no aprendizado da palavra de Deus. Curve a tua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para aprender de Ti, para aprender da Tua palavra. Como disse o profeta Oséias, nós queremos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E isso só acontece através do estudo. Quando a gente estuda a Tua palavra, o Senhor se revela a nós. Meu Deus, eu quero destrinchar o livro de Gênesis hoje com essas pessoas que estão me acompanhando, e eu preciso da graça e inspiração do Teu Santo Espírito. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, que venha me inspirar agora para ensinar a todas essas pessoas e capacitar a quem me ouve, para que ouça, entenda e guarde na lembrança aquilo que vai aprender hoje. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Diga amém. Queridos, nós vamos começar então lendo o que Jesus falou, Evangelho relatado por João, capítulo 1, versículo 17. Recapitulando para você, essa é a aula de número 2 do nível Master. Nós estamos estudando a disciplina O Pentateuco e hoje nós vamos aprender sobre o livro de Gênesis. João capítulo 1, versículo 17 diz assim, olha: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu já disse para vocês na aula passada que o Pentateuco também é chamado por outros nomes. Por exemplo, o judeu chama esse conjunto de 5 livros de Torá. Torá é a palavra hebraica para lei. Lei é na nossa língua portuguesa. Na língua hebraica, a palavra é Torá. Então, quando Jesus falou aqui, porque a lei foi dada por Moisés, ele está falando não de uma lei específica, ele está falando Torá, porque a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram dados por Deus a Moisés. Então, a gente já estudou aqui que a autoria do Pentateuco é toda de Moisés. Obviamente, se excetua isso, Deuteronômio 34, que narra a morte de Moisés. Aí é evidente que Moisés não contou a própria morte, porque ninguém consegue fazer isso. Aí quem escreveu Deuteronômio 34 foi Josué. Mas com exceção a isso, todo o Pentateuco, toda a Torá, toda a lei foi dada por Deus a Moisés, e Moisés passou ao povo. Vamos pegar a apostila aí agora? Nesta aula começaremos a estudar os livros do Pentateuco individualmente. Os primeiros 5 livros de Moisés, chamados Pentateuco. Por que é Pentateuco? De onde vem essa palavra Pentateuco?
Penta, que vem desse pente, a palavra grega pente significa 5. E a palavra grega teucos significa volumes. Então, por que chama de Pentateuco? Porque são 5 volumes de livros. Os primeiros 5 livros de Moisés, o Pentateuco, apresentam entre si uma mensagem corrente, uma perfeição espiritual, ao mesmo tempo em que cobrem a história da humanidade durante os 2 primeiros milênios de sua existência. Eles excedem toda e qualquer pesquisa científica, são uma mensagem divina. Gênesis ilustra o início de muitas realidades importantes, como o universo, a terra, as pessoas, o pecado e o propósito de redenção de Deus. A primeira parte de Gênesis se concentra no surgimento e na disseminação do pecado no mundo e culmina com o devastador dilúvio nos dias de Noé. A segunda parte do livro aborda o relacionamento de Deus com um homem, Abraão, através de quem Deus promete trazer salvação e bênção ao mundo. Abraão e seus descendentes aprendem que é sempre seguro confiar em Deus em tempos de fome ou de festa, de bênçãos ou de problema. De Abraão a Isaque, a Jacó e a José, as promessas de Deus começam a se cumprir, resultando uma grande nação, possuindo uma grande terra. Eu quero que você já comece a notar o seguinte: o nome Gênesis, de onde saiu esse nome Gênesis? Isso aqui já foi dito na semana passada, mas é bom lembrar, né? Porque hoje, afinal, é a aula de Gênesis. Então, o que a palavra Gênesis significa? De onde veio esta palavra? Por que o primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis? A resposta é: a palavra hebraica para Gênesis é Bereshit. Bereshit, ok? E o que significa a palavra Bereshit? Princípio. A palavra grega para Gênesis é muito semelhante ao português, é Gênese, e significa o quê? Início. Então, tanto no hebraico quanto no grego, Gênesis significa princípio, início. Então, quando eu estudo o livro do Gênesis, eu estou estudando o quê? O princípio. Princípio de quê, pastor Ademir? Princípio de tudo que você imaginar. Tudo o que você quiser saber como foi que começou, você pode encontrar as respostas no livro de Gênesis. Por isso que é Gênesis no plural, né? Por quê? Porque há o princípio de muitas coisas. Por exemplo, o princípio do mundo, do universo. O universo não se criou sozinho. Alguém criou tudo que existe. Alguém criou. E até o ateu, quando questiona a existência de Deus, ele transfere para alguém a criação. Ou seja, mesmo ele não acreditando em Deus, ele tem que reconhecer que tudo que existe foi criado por alguém. Aí ele vai dizer que é a mãe natureza, que é o cosmos, ou qualquer baboseira lá que eles inventaram. O fato é, alguém criou todas as coisas. E quem criou todas as coisas? O livro de Gênesis responde. Vamos lá? Capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vou contar até 3 para você achar. Vamos lá? 1, 2, 3. Achou? Legal. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui já temos a primeira revelação de Gênesis. Quem criou o universo? Deus. Quer saber como é que Deus criou o universo? Aí você vai continuar lendo o capítulo 1 e você vai ter detalhes de como ocorreu essa criação. Outra criação, outro início que a gente pode descobrir no livro de Gênesis. O início da raça humana. O ser humano existe, segundo os cientistas, há bilhões de anos. Eles não sabem detalhes de como foi que tudo surgiu, eles vão utilizar-se daquela teoria de Darwin, né?
de que as espécies evoluíram de uma até outra, até chegar a quem somos hoje, né? O Homo sapiens, aquilo tudo que você aprendeu na escola. Mas o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que Deus formou o homem do pó da terra, criou o ser humano, depois, tirando uma das costelas do homem, formou a mulher. Então, a criação do homem, do ser humano, você encontra no livro de Gênesis. Você vai ler aqui no capítulo 2, essa criação. Como é que as coisas desandaram? Como é que a coisa bagunçou? Como é que entrou o pecado? O princípio, o início, a gênese do pecado. Está no livro de Gênesis também. Você vai no capítulo 3, você vai encontrar lá. Então, o livro do Gênesis é o livro dos princípios. É o livro dos começos. O pastor João Ribe Palharim fez um comentário no seu livro, O Evangelho Reunido. E eu quero ler aqui para você um trechinho. Página 7 do livro O Evangelho Reunido, onde ele fala sobre o verbo. No princípio... Quando eu falo em princípio, qual é a palavra hebraica que eu estou usando, hein? Qual é a classe? Princípio. Qual é a palavra hebraica para princípio? Berezit, que é o mesmo Gênesis. Quando está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, é a mesma coisa que dizer no Gênesis, porque a palavra hebraica para princípio é Gênesis, Berezit. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, no Berezit, com Deus. No princípio, vamos ver o comentário. Muito antes da fundação do mundo, antes de tudo, ele já existia. Ele quem, gente de Deus? Ele quem? Jesus. Pastor Ademir, como assim Jesus já existia no Gênesis? Como é que pode isso? Se Jesus nasceu lá em Mateus, como é que ele existia em Gênesis? Não tem como eu entender isso, mas eu vou te explicar. Quando você abre em Mateus capítulo 1, você está vendo um milagre da encarnação de Cristo. Significa o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não quer dizer que Jesus passou a existir lá em Mateus capítulo 1, quando ele nasce no ventre de Maria. Não. Aquilo ali é a narrativa de como que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes do mundo ser formado, ele já existia. Antes do primeiro ser vivo pisar na terra, ele já existia. E para um bom leitor da Bíblia, você consegue perceber a presença de Pai, Filho e Espírito Santo já nos primeiros versículos de Gênesis. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1 já fala de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 fala do Espírito. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então você tem aqui o Pai, que é Deus. No verso 2 você tem o Espírito. E onde está o Filho? Onde está Jesus aqui na criação? Verso 3. E disse Deus, haja luz, ponto. E houve luz. Haja luz, ponto. Houve luz. Deus deu a ordem para que houvesse luz. Alguém foi lá e executou a ordem de Deus e fez com que houvesse luz. Quem é esse que executa a ordem de Deus? É aquele que João chama de o verbo de Deus. É aquele que João diz assim, sem ele nada do que foi feito se fez. Então é Jesus presente aqui lá no livro de Gênesis. Voltando ao comentário aqui do Evangelho Reunido. Quando ele preparava os céus, olha, texto do livro de Provérbios, Provérbios 8, do 26 ao 30. Ainda ele não tinha feito a terra nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Era o verbo. Desde a sua inicial revelação à humanidade, Deus se apresentou como verbo.
Quando Moisés, há cerca de 1500 anos antes de Cristo, perguntou o seu nome, o Senhor lhe respondeu usando o verbo ser. Qual foi a resposta de Deus? Eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14. A Torá viva, ao comentar o nome de Deus, olha como é que a Torá viva apresenta o nome de Deus, com 4 consoantes. YHVH. Muitos anos depois, quando os escribas incluíram as vogais no alfabeto hebraico, aí o que era YHVH virou Iavé. O tetragrama denota o nível onde o presente, o passado e o futuro são o mesmo. Eu sou o que sou. Ele não fala assim, eu era o que era. Ele não diz, eu fui o que eu fui, ou serei o que eu serei. Ele diz, eu sou o que sou. E o presente é hoje, todos os dias. É hoje, amanhã vai ser de novo, e depois de amanhã vai ser de novo, e assim eternamente. O verbo estava com Deus. Não resta dúvida de que alguém estava no princípio com Deus. No livro de Gênesis, quando lemos o relato da criação do ser humano, Deus diz, olha como é que Deus diz, Gênesis 1, 26. Marque isso na sua Bíblia, isso é importante. Porque quando alguém perguntar para você, mas como é que é esse negócio de que Deus é um, mas é três, mas é um, esse negócio de trindade. Você é um estudante da Bíblia, você já está no nível master, você já tem condição de entender algumas coisas. A palavra trindade, por exemplo, ela não está na Bíblia. Não está. Você vai ler a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22, você não vai encontrar a palavra trindade em nenhum lugar da Bíblia. Por quê? Porque trindade é um termo teológico. É uma forma que os teólogos encontraram de explicar algo para a gente. Então, trindade é um termo teológico. Apesar de você não encontrar a palavra trindade na Bíblia, você vai encontrar diversas vezes o conceito de trindade na Bíblia. Aqui em Gênesis 1, 26, o conceito da trindade está presente. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Gênesis 1, 26 deixa claro que Deus não estava sozinho. Com ele estava o Verbo, que é Jesus, e também o Espírito. Então eu aconselho que você pegue uma caneta, escreva aí do lado do versículo 26 a palavra trindade. Porque, como eu disse, trindade é um termo teológico que não aparece na Bíblia, mas o conceito vai aparecer várias vezes. Queridos, eu fiz algumas anotações aqui no quadro para te ajudar a fixar e guardar na lembrança, porque isso aqui cai na prova. Quando a gente estuda o livro de Gênesis, ele é o maior livro da Bíblia em extensão de tempo. Para você ter uma ideia, o tempo que o livro de Gênesis levou para ser escrito é o mesmo tempo que a Bíblia inteira levou para ser escrita. A Bíblia inteira levou 15 séculos para ser escrita. O livro de Gênesis conta a história de 2. Imagina só. Então, 2 milênios de história sendo contados só no livro de Gênesis. Mas, por incrível que pareça, o livro de Gênesis só tem 3 cenários. Qual é o primeiro cenário do livro de Gênesis? O crescente fértil. Vocês têm um mapinha aqui, olha, na apostila de vocês, dá uma olhada aí, ó. Apostila, página 2, você tem aqui um mapinha do crescente fértil. O que é o crescente fértil? Olha, você tem o rio Nilo aqui embaixo, certo? Aqui em cima você tem o rio Tigre e Eufrates. Entre o Nilo que está lá embaixo e o rio Tigre lá em cima, você tinha um deserto gigantesco. Nesse deserto gigantesco, as nações foram se formando, os povos foram se formando. E pelo fato dessa parte aqui ser fértil, por isso chama-se crescente fértil, os povos que foram se instalando nessa região foram crescendo. Então, se formou ali nesse crescente fértil vários povoados, ok? Então, o livro de Gênesis, ele começa aqui, ó.
no crescente fértil. Vai falar muito da história do livro de Gênesis, a história de Abraão, muitas vezes ali vai ocorrendo nesse período. A gente tem a história de Noé. Onde é que esse pessoal vivia? Você já parou para pensar? Onde é que eles moravam? Que ambiente é esse? Os estudiosos da arqueologia, da geografia bíblica, chegaram à conclusão que o Jardim do Éden, olha só, o Jardim do Éden, o local onde Deus escolheu para o homem viver. A gente sabe que isso foi um lugar real. O Jardim do Éden é um lugar real. O Adão não morava no céu, ele estava na terra. E se está na terra, tinha que ser algum lugar. E que lugar era? Os estudiosos, mapeando essa região do crescente fértil, chegaram à conclusão de que o Jardim do Éden, a região onde viveu o Adão com a sua família, é hoje onde seria a região do Iraque. Olha que interessante. A região do Iraque hoje é a região onde antigamente, lá no início de tudo, Deus escolheu para começar. Essa é até uma coisa interessante, né? Por que tanta coisa ruim já aconteceu e acontece até hoje no Iraque? Mas isso foi só para atiçar a tua curiosidade. Primeiro, então, cenário do livro de Gênesis é o crescente fértil. O segundo cenário do livro de Gênesis, Israel. E o terceiro cenário é o Egito. É claro que, se tratando de Gênesis, tudo é novo, né? Tudo é novo. Então, os povos vão se desenvolvendo, as nações vão ganhando nomes. Essa região que a gente conhece hoje como Israel, é óbvio que naquela época não se conhecia pelo nome de Israel. Não é? Essa terra que a gente conhece hoje como Israel, lá antigamente era conhecida como Canaã. Depois, pelo fato do povo de Israel, os descendentes de Israel. Quem foi Israel? Israel foi Jacó. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Então, aí os descendentes de Israel acabaram se tornando conhecidos como os filhos de Israel. E os filhos de Israel foram crescendo e foram se tornando conhecidos como povo de Israel. Chegou uma hora que ninguém mais chamava aquela terra de Canaã, sim, mas terra de Israel. E o terceiro cenário que o livro de Gênesis nos apresenta é o Egito. O Egito que vai ser, entre as nações que se formaram aqui no crescente fértil, a que mais prosperou, a que mais cresceu. Então, o Egito é a potência de toda essa terra que a gente vê no livro de Gênesis. Então, memoriza aí. 3 cenários do livro de Gênesis. Quais são? Crescente fértil, Israel e Egito. Se eu colocar na prova lá, cite para mim 3 ambientes em que o livro de Gênesis é narrado. Não tem outra resposta. É crescente fértil, o Israel e Gênesis. E Egito. Aí você vem comigo aqui para a próxima página. Vamos ler aqui antes do mapa, olha. Percebe-se de forma clara que o livro de Gênesis se divide em 3 cenários geográficos, crescente fértil, Israel e Egito. O cenário dos primeiros 11 capítulos se transforma rapidamente, pois eles cobrem um período superior a 2.000 anos e uma área maior do que 2.400 quilômetros, retratando o ato majestoso da criação, o Jardim do Éden, o dilúvio de Noé, a Torre de Babel. A seção intermediária de Gênesis, o meio, tem início na rápida transição entre os 2 milênios passados no crescente fértil. O que é o crescente fértil? Abre parênteses. Região limitada pelos vales do rio Nilo, Tigre e Eufrates, onde se desenvolveram as civilizações do Oriente, como a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia, a Pérsia, conforme o mapa que vocês têm aqui. E o período de 200 anos da pequena terra de Canaã. Cercada da crescente imoralidade e idolatria dos cananitas, a piedade de Abraão rapidamente se degenera na imoralidade de alguns de seus descendentes. Agora vem comigo para a página 3. Ao ler os últimos 14 capítulos do livro de Gênesis,
pode-se ver a ação de Deus ao salvar a nação emergente, a nação que está surgindo, dos descendentes de Abraão, do desaparecimento total por causa da fome que sobreveio a toda a terra, transferindo-a para o Egito através da vida de José, filho de Jacó, onde eles poderiam crescer e se multiplicar. Então, aqui no crescente fértil, todas as nações antigas surgiram. Tudo começou aqui, crescente fértil. Aí o povo de Israel, os descendentes de Israel, que viviam em Canaã, eles seriam devastados, extintos, morreriam todos. Por que todos iriam morrer? Por causa de uma fome mundial. Essa fome não foi só em Israel, não foi só em Canaã, foi uma fome mundial que afetou todos os povos. E se Deus não tivesse tirado o povo daqui de Canaã, o povo de Israel, e trazido eles para o Egito, o que teria acontecido? Acabava a nação que estava surgindo, acabava o povo de Israel, os descendentes de Israel. Então é por isso que o povo sai daqui de Canaã e vem para o Egito. Os 50 capítulos de Gênesis cobrem mais tempo do que os outros 65 livros da Bíblia juntos. É uma informação interessante, anote isso aí na sua apostila, marca um xizinho aí. A narração de Gênesis não foi, portanto, redigida em moldes científicos, talvez para melhor mostrar a sua inspiração divina. O livro de Gênesis não é um livro de ciência. Ponto final. Não é um livro de ciência. Moisés não era um cientista e Deus não quis que o livro de Gênesis fosse redigido para ficar discutindo a criação, para ficar discutindo o dilúvio. A ciência que fica perdendo tempo com essas discussões. Mas aquele que acredita na palavra de Deus, aceita por fé e ponto final. Se a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, eu acredito. Acabou. Vou ficar discutindo. Ah, mas é que as espécies antigas evoluíram e tal. Lá. Esquece isso. Ou você aceita o que a palavra de Deus diz, por fé, ou então você vai passar o resto da sua vida tentando conciliar ciência e fé, que muitas vezes é uma situação irreconciliável, né? Então, nós vamos entender o livro de Gênesis agora com grandes eventos. Você já sabe que o livro de Gênesis tem 3 cenários: crescente fértil, Israel e Egito. Agora você precisa saber que no livro de Gênesis há 4 grandes eventos. É claro que num livro de 50 capítulos, muita coisa acontece. Tem muita coisa acontecendo ali. Mas quais são os 4 eventos principais do livro de Gênesis? Se você não sabe isso aqui, você não sabe nada de Gênesis. Se alguém te perguntar o que é que aconteceu no livro de Gênesis, o que é que o livro de Gênesis fala? Fala de quê? Você vai dizer, o livro de Gênesis fala da criação. Primeiro, o primeiro evento, criação. O livro de Gênesis fala da queda. Que queda é essa? A queda do homem no pecado, porque Deus fez o homem sem pecado. Só que o homem caiu no pecado. E o pecado mudou tudo. Aquilo que era um paraíso virou um inferno. Um lugar que era para ser um lugar de delícias e paz, virou um lugar onde um irmão mata o outro. A terra que era para ter sido povoada por pessoas cheias de Deus, agora vai ser povoada por pessoas cheias de pecado. Então a queda mudou tudo, mudou o cenário completamente. Qual é o terceiro evento do livro de Gênesis? O dilúvio. O dilúvio só aconteceu por causa do quê? Da queda. Se não tivesse ocorrido a queda no pecado, aquela população toda não tinha se perdido, não teria necessidade do dilúvio. Depois do dilúvio, o que vai acontecer de interessante, digno de nota no livro de Gênesis? As nações vão surgir. Então está aqui, ó, surgimento das nações. Então memoriza isso, 4 eventos do livro de Gênesis: criação, queda, dilúvio e surgimento das nações. Vamos dar uma lida na apostila aqui, ó.
Os 4 grandes eventos. Os capítulos de 1 a 11 lançam um fundamento sobre o qual toda a Bíblia está construída, enfocando 4 eventos-chave. Primeiro evento, criação. Deus é o Criador soberano da matéria, da energia, do tempo e do espaço. O homem é o pináculo da criação. Gente, você sabe que o ser humano é inteligente, é capacitado, é capaz de criar coisas. Poxa, para pensar, né? Tantas coisas que foram criadas pelo ser humano que visam facilitar a vida. Eu estou agora me comunicando com vocês por meio de coisas que foram criadas. Eu estou gravando agora para vocês usando um equipamento que quando eu era criança, e olha que eu sou jovem, hein? Eu tenho pouco mais de 18, né? De paz e vida. Pois é, mas quando eu era criança, eu não imaginava que um dia ia ter um telefone celular que serviria para você falar, para você gravar, para você navegar na internet, para você fazer 1 milhão de coisas. Quantas coisas a gente faz no celular hoje em dia, né? O celular é uma criação humana, não é legal? O ambiente que eu estou agora é refrigerado por um sistema de ar-condicionado. Uma máquina que está aqui, uma outra parte dela que está lá fora, que faz com que sopre um vento aqui, geladinho, que deixa o ambiente mais fresco. Então agora lá fora pode estar fazendo 30 graus, mas eu estou aqui tranquilo, uma temperatura de 20 e poucos graus e não estou sentindo calor. Então essa criação humana é boa? É ótima. O ser humano é criador? Podemos dizer que sim. O ser humano cria muitas coisas. Agora, por que a gente diz que Deus é o Criador? Porque o ser humano só pode criar a partir da matéria. A partir da matéria-prima, o ser humano pode criar. Se o ser humano tiver madeira, com a madeira ele cria. Se ele tiver ferro, com o ferro ele cria. Se ele tiver aço, com o aço ele cria. Mas Deus criou a partir do quê? Deus criou a partir da sua palavra. Deus não tinha matéria. Para Deus fazer a luz, ele não pegou um fio negativo e um positivo e foi juntando, não. Deus disse, haja luz, e houve luz. Então o livro de Gênesis já começa exaltando isso. Deus é o supremo criador de todas as coisas. E o que é o auge da criação de Deus? A obra-prima da criação de Deus é o quê? É quem? É o ser humano. Por que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus? Porque todas as outras coisas que Deus criou, Ele criou para o ser humano. Tanto é que depois de criar tudo, está escrito lá que Deus deu ao homem o domínio de todas as coisas que já haviam sido criadas. Quer dizer que Deus criou tudo antes do homem e depois colocou o homem no jardim e falou, é tudo para você. Fiz tudo para você. Preparei tudo para você. Então, o livro de Gênesis começa exaltando isso, a criação. Apesar de Deus ter feito tudo perfeito, o ser humano, com a queda no pecado, consegue estragar tudo. Vamos ver aqui, ó, a apostila, queda. A criação é seguida pela corrupção. Pelo primeiro pecado, o homem é separado de Deus, Adão e Deus. E pelo segundo pecado, o homem é separado do homem, Caim e Abel. Apesar da devastadora maldição da queda, Deus promete a esperança da redenção através da descendência da mulher. Aí a gente vai para Gênesis 3,15 e temos a primeira profecia messiânica da Bíblia. Os estudiosos chamam isso de proto-evangelho, onde proto significa primeiro e evangelho significa boas novas. Então a primeira boa nova, o primeiro evangelho que foi anunciado na Bíblia foi anunciado por Deus em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Quem fez o nível expert vai lembrar bem dessa aula aí do proto-evangelho. Então, depois da queda veio o quê? O dilúvio. Deus foi tentando, gente. Deus tentou, e olha, tentou bastante tempo, viu? Tolerar o pecado do homem. Só que o pecado foi tomando proporções tão gigantescas que chegou uma hora que Deus falou: não dá mais. Eu estou vendo que a corrupção da terra está subindo até mim, eu vou ter que destruir. Eu vou ter que começar tudo de novo. Sabe quando você vai fazer algo, que você começa a ver que está dando errado? Por exemplo, você vai escrever um texto. Você vai tentando, chega uma hora que você viu que o texto está muito ruim, que está sem pé nem cabeça, o que você faz? Rasga o papel, amassa, joga fora e começa de novo. É a melhor coisa. O que é que Deus fez? Deus tentou com a humanidade, não deu certo. O que ele fez? Destruiu tudo e começou de novo. E o que é esse destruir tudo e começar de novo? É o dilúvio. Deus vai começar de novo a partir de um homem chamado Noé. Só construindo a arca, Noé ficou 120 anos. Você vê porque que o livro de Gênesis é tão especial, porque ele abrange mais de 2000 anos de história. Aí você vai comigo aqui na apostila, dá uma lidinha sobre isso, olha. Junto com a multiplicação do homem, o pecado também se alastra, até que Deus é compelido a destruir a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Depois que Noé sai da arca, aí ele e seus filhos, ele e a sua família vão ter que repovoar a terra. Vão ter que repovoar. E depois de algum tempo, à medida em que as gerações vão surgindo, vai aparecer aquela história da Torre de Babel, que está lá no capítulo 11, não é? E aquele homem chamado Nimrod, que queria edificar uma torre que chegasse até Deus, para provar que não dependiam de Deus para viver. Só que aí Deus fez o quê? Deus pegou o limão e fez a limonada. Deus pegou uma coisa ruim e fez uma coisa boa. Ah, então quer dizer que está todo mundo unido, né? Todo mundo querendo fazer uma torre que vai chegar até o céu, para vocês mostrarem que vocês são os tais. Legal. Deus colocou uma língua na boca de cada pessoa. Cada pessoa falava um idioma e ninguém se entendia mais. Quando as pessoas não se entendiam mais, o que elas fizeram? Foi cada uma para um canto. No que cada uma foi para um canto, vai surgir o quê? As nações. Então, gente, eu tenho pena do diabo, porque o diabo pensa que vai atrapalhar, acaba ajudando. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, esses são os 4 grandes eventos do livro de Gênesis: criação, queda, dilúvio e surgimento das nações. Quando surgem as nações, aí o livro de Gênesis vai dar foco para uma nação. Para qual nação o livro de Gênesis vai dar o foco? Para qual? Para a nação escolhida por Deus, a nação fundada por Deus. Uma nação que não existia, mas que vai começar a existir a partir de um homem. Então agora a gente entra nesse terceiro momento aqui do livro de Gênesis. 4 pessoas. O livro de Gênesis vai me mostrar 4 personagens principais. É óbvio que o livro de Gênesis fala de muita gente. Tem muitos nomes lá. Mas desses muitos nomes, qual é o principal? Abraão. Abraão vai ser o pai da nação de Israel. O pai daquele povo escolhido por Deus. Então, Deus chama Abraão no meio daquela terra, no meio daquele povo, e começa com Abraão uma estratégia, um plano. Vamos ver como é que foi o primeiro diálogo de Deus com Abraão? Gênesis 12. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, atente para o detalhe, o nome não era Abraão, era Abrão. Pastor, e o que significa? Abrão significa pai das alturas, ou pai elevado.
Quando Deus mudou o nome dele para Abraão, aí o significado mudou para pai de uma multidão de nações. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fez a promessa: Abraão, vou começar com você, e a partir de você eu farei uma nação. Por que a gente diz que Abraão é o pai da fé? Porque a promessa que Deus fez para Abraão não tinha lógica nenhuma aos olhos humanos. Se o Abraão não era pai nem de um filho, como que ele podia ser pai de uma nação? Pensa aí. Ele não era pai nem do seu próprio clã, ele não tinha uma família, era só ele e a mulher. Claro, ele tinha irmãos, ele tinha pai e tal, mas a família que nasceu dele, quem era? Ninguém, ele não tinha filhos. Mas quando Deus fala para um homem que não tem filhos, eu farei de ti uma nação, ele creu mesmo contra a esperança. Por isso que ele foi justificado pela fé e chamado de pai da fé. Muito bem, a história de Abraão é longa. Você vai começar a ver a história dele aqui no capítulo 12, ó, e vai passando as páginas, vai passando as páginas, vai passando as páginas, vai passando as páginas. A Bíblia só tira o foco do Abraão no capítulo 25 de Gênesis. Então, de 12 a 25, a Bíblia está falando só de Abraão em Gênesis. E quando sai de Abraão, vem para o segundo principal personagem de Gênesis, que é quem? Isaac. Abraão teve só Isaac de filhos? Não. Se você ler a história do Abraão completa, você vai ver que teve um dia que a Sara, esposa dele, falou: Abraão, todo mundo faz isso, vamos fazer também? Olha aqui a minha escrava Agar, deite-se com ela e tenha um filho com ela e acabe logo com essa novela. Você quer ter um filho, não quer? Não, então deita com ela e tenha um filho com ela. Aí o Abraão, super contrariado, né, se deitou com a escrava e teve um filho com ela. Deus mandou Abraão ter um filho com a escrava? Não. Era plano de Deus? Não. Aprenda uma coisa: quando você faz as coisas por tua própria cabeça, sem Deus ter te dado a direção para fazer, não espere que Deus vá fazer dar certo aquilo que você inventou, aquilo que você quis. Abraão teve esse filho com a escrava Agar, o nome desse filho vai ser Ismael. Ismael só deu dor de cabeça para Abraão. Tanto é que uns 15 anos depois, sabe o que o Abraão fez? Mandou ele embora com mãe e tudo. Falou: ó, vai embora, quero vocês aqui não. Mandou embora mesmo. Até hoje, os descendentes de Ismael são uma dor de cabeça, uma pedra no sapato. Porque de Isaac veio a descendência de quem? De Israel, a Palestina, os filhos de Israel. E de Ismael, que povo se formou? Os árabes. E até hoje, palestinos e árabes é um querendo matar o outro. Então você vê a dor de cabeça que Abraão arrumou, né? Então Isaac é o filho da promessa. Por isso que o foco vai estar em Isaac, não em Ismael, não nos outros filhos que Abraão vai ter depois da morte de Sara. Depois que Isaac sai do foco, quem é que entra no foco? Jacó. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos. Só que havia uma promessa de que o maior serviria ao menor, e essa promessa se cumpriu. Jacó, apesar de não ser o primogênito, vai ser aquele que vai herdar as promessas. Então olha, a promessa de Abraão passou para Isaac. Tudo que Deus prometeu para Abraão veio para a mão de Isaac. Quando Isaac já era um homem feito, Abraão já estava perto de morrer, sabe o que ele fez? Ele mandou todos os filhos embora, todos. Ele tinha 6 filhos com a Quetura, que foi a outra mulher com quem ele se casou depois de Sara. Ele pegou todos os filhos e mandou embora. Aí ele pegou tudo que ele tinha e ele deu tudo para Isaac. Deu tudo, toda a terra de Canaã na mão de Isaac. Então Isaac é herdeiro de uma nação, gente.
Aí depois que Isaac vai gerar os seus filhos, ele vai passar tudo que ele recebeu de Abraão para quem? Para Jacó. Jacó agora vai ser o herdeiro das promessas, o herdeiro das bênçãos. Só que foi na época de Jacó que veio o quê? A fome. Veio a fome. Só que Deus, que sabe de todas as coisas, já tinha pensado tudo. Deus já tinha planejado. Eu vou levar esse cara aqui, ó, José. José eu vou levar para a terra do Egito. E lá na terra do Egito eu vou fazer de José uma potência. Porque quando a fome apertar, Jacó vai se encontrar com seu filho José na terra do Egito. E vai levar toda a descendência de Israel para lá. Lá eles vão ficar poupados da crise e não vão perecer. Conseguiu entender a grandeza de Deus? Tudo isso aqui, gente, você vai encontrar no livro de Gênesis. E aí, por isso que eu disse para você que o terceiro cenário de Gênesis é o Egito. Por quê? Porque Jacó vai encontrar seu filho José na terra do Egito, e José vai autorizar que Jacó leve toda a descendência, 70 pessoas, para morar todo mundo aqui, ó. E é aqui no Egito que termina a história desse povo que foi viver lá sob a proteção de José. E isso vai durar alguns anos, viu? Não vai ser só 7, não. Eles vão permanecer no Egito durante todo o período de fome. Depois que a fome passa, a terra volta a produzir, mas eles continuam ali na terra de Gósen, ali na terra do Egito. E depois de um tempo morre José, morre o faraó, e aí surge um novo governante que vai começar a escravizar o povo. Mas isso aí já é assunto para a próxima aula do livro do Êxodo. Deixa eu só dar uma lidinha com vocês aqui nos questionários para essa aula de hoje. Vamos ver se você prestou atenção. Primeira pergunta: em que se concentra a primeira parte do livro de Gênesis? No surgimento e disseminação do pecado no mundo e culmina com o devastador dilúvio nos dias de Noé? No relacionamento entre Deus e a humanidade? Na chamada de Abraão que dará origem ao povo hebreu? Ou no desenvolvimento dos diversos povos existentes a partir de Adão? Responda para mim e me mande a resposta. Número 2. Em quantos e quais cenários geográficos Gênesis está dividido? Em 2, Éden e Babilônia. Em 3, Canaã, Egito e Síria. Em 3, crescente fértil Israel e Egito. Ou em 4, Éden, Babilônia, Israel e Egito. Questão número 3. Quais são os 4 grandes eventos contidos no livro de Gênesis? Criação, consciência, pecado e dilúvio. Criação, dilúvio, consciência e regeneração. Queda, dilúvio, nações e regeneração. Ou criação, queda, dilúvio e nações. 4. Quais são as grandes pessoas contidas no livro de Gênesis? Adão, Eva, Caim e Abel. Abraão, Isaque, Jacó e José. Adão, Sete, Abraão e José. Adão, Caim, Abel e Sete. Agora eu quero que você faça um resuminho de pelo menos 7 linhas de tudo que você entendeu do livro de Gênesis, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou da aula de hoje, clique no gostei, mande um comentário aí a respeito dessa aula de hoje, mande aí alguma dúvida que você tenha. Nós temos um canal no YouTube, você pode colocar ali no chat, ou então você pode mandar a sua dúvida, você que é nosso aluno, para esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, e junto nesse WhatsApp mande também o seu questionário respondido, porque eu vou corrigir e te mandar a resposta correta, tá bom? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus? Curve a tua cabeça agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pela oportunidade de levar um pouco do conhecimento da Tua Palavra para esses homens e mulheres que me assistiram agora. Eu oro para que o Teu Espírito Santo ajude esta pessoa a fixar na sua memória o que ela aprendeu aqui hoje, em nome de Jesus.
Meu Pai, levanta pregadores da Tua palavra, ministros de ensino, pessoas que vão receber o conhecimento e passar adiante, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Um forte abraço para você, eu sou o pastor Ademir Pereira, espero por você na próxima aula. Deus te abençoe, tchau, tchau.